Aleluia. Oh, te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite extraordinária que o Senhor preparou para nos alcançar, Pai. Recebe, Pai, o nosso culto com um aroma suave que sobe de forma agradável nas suas narinas, Pai. Estamos aqui por causa do Senhor e somente por causa da Tua palavra e da Tua pessoa, Pai. Te louvamos porque reconhecemos que não tem outro lugar melhor para nós estarmos nesse lugar, a não ser exposto da Tua palavra e a unção do Teu Espírito, Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, olhos iluminados com a verdade da Tua palavra, julgos despedaçados, todo engano, toda cegueira, toda confusão do nosso meio saindo, e a Tua palavra iluminando o caminho que a gente deve andar, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, a glória de Deus está aqui, amém? Antes de você sentar, você pode falar aí com 2 ou 3 pessoas. Diga para ele aí que bom que você veio nessa noite. Pode ficar aí, tu. Oh, aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Deus é bom, o diabo não presta, Jesus está voltando e a gente vai ter uma noite sobrenatural, amém? Aleluia. Jesus disse que onde estiverem reunidos 2 ou 3, Ele está ali, graças a Deus que a gente tem mais de 2 ou 3 aqui. Aleluia. Quero que você vá comigo lá em Gênesis capítulo 39. Vamos ver aqui no versículo 1. Gênesis capítulo 39, no versículo 1. Diz assim, Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vou ler o versículo 2 de novo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Veio a ser homem próspero. Não está escrito que José veio a ter prosperidade. Está escrito que ele veio a ser próspero. Não está falando de do que ele tinha. Está falando de quem ele se tornou. E o versículo 3 diz, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, Potifar viu que o Senhor era com José. E que tudo que José fazia, fala comigo, o que ele fazia, prosperava. Por que o que ele fazia prosperava? Porque ele era próspero. E porque ele era próspero, o que ele fazia prosperava. Amém? Agora, bora pensar aqui. Você sabe o que José é? Ele foi comprado por Potifar. Você sabe por que ele foi comprado? Ele era o quê? Escravo. Quanto é que José tinha no bolso? Quanto? Quanto é que escravo tem no bolso, irmão? E como que a Bíblia diz que ele é próspero se ele não tem nenhum real no bolso? Você entende como às vezes a gente fica entendendo o conceito errado de prosperidade? Não diz que ele tinha prosperidade, diz que ele se tornou um homem próspero. E porque ele se tornou um homem próspero, tudo que ele faz dá certo. E Potifar, um ímpio, está vendo que tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz dá certo. Fala comigo, dá certo. Porque isso que é prosperidade. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade tem a ver com tudo indo dando certo, tudo aumentando, tudo em crescimento, inclusive a área financeira. Mas não é só a área financeira, é todas as áreas da sua vida indo bem. É essa que é a diferença entre prosperar e enriquecer, irmão. Tem gente que não está prosperando, não, tem gente que só está enriquecendo. Mas prosperar é todas as áreas indo bem. Então não tem esse negócio de sorte. Como é? Sorte no jogo, azar no amor. Como é que fala aí? Não, tu não tem que escolher qual é a área que você tem que aceitar uma derrota. Não, com Deus não. Todas as áreas elas vão melhorando quando você se torna próspero. Amém? Vamos lá em 3 João. 3 João, só tem um capítulo, vamos ver aqui no versículo 2. 3 João, versículo 2. Vamos ver o que João diz aqui. 3 João, versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde,
assim como é próspera a tua alma. Olha o que João está escrevendo para Gaio. Faço votos, desejo. Ele não disse, Deus me livre que tu prospere. Ele não disse isso. Ele disse, eu desejo, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Aí o versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Fala comigo, andar. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Fala comigo, andar. Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, porque eu sei que você anda na verdade. Eu não tenho alegria maior do que essa, de saber que meus filhos andam na verdade. Porque a prosperidade, irmão, tem a ver com o andar, o caminhar, a jornada, o percurso. Então a prosperidade não está na linha de chegada. A prosperidade é a jornada, é a caminhada. O conceito, a definição no grego de prosperidade é uma jornada bem-sucedida. É isso que as pessoas diziam na Bíblia quando elas iam viajar, porque elas não viajavam de carro, de trem, de metrô, elas viajavam de cavalo, a pé, e tinha muitos riscos, ladrão, assalto, e eles diziam, antes que, na hora de se despedir da viagem, que a sua jornada seja bem sucedida, tenha uma boa jornada. É isso que é o conceito de prosperidade. Então prosperidade não é uma coisa que está no fim, na linha de chegada. Prosperidade é a jornada. Enquanto você está andando, na verdade, todas as coisas vão dando certo. Amém? Aleluia. Vamos comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. No versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Deixa aberto aí. Você não pode se esquecer da ordem que João usou. Desejo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a consequência da gente andar em prosperidade e ter saúde é a consequência da nossa alma ser próspera. E a alma próspera está ligada a uma mente que é renovada pela palavra. Então, porque você muda a sua forma de pensar, e você alinha a sua forma de pensar com a palavra, as coisas vão dando certo e você desfruta de saúde divina. Amém? Primeiro é por dentro, depois é que começa a se manifestar por fora. As transformações que Deus faz sempre vai começar por dentro. Ele não vai começar a resolver problema por fora. Ele vai resolver por dentro, uma forma errada de pensar, uma forma errada de crer, um conceito errado que você abraçou. Então ele vai mudar coisas por dentro e o exterior vai responder a isso. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. O apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, Paulo está fazendo uma analogia. Ele está dizendo que a gente é como se fosse atleta de Cristo. Tem uma carreira, uma corrida para você fazer e tem um prêmio. E ele diz, você não vai ganhar esse prêmio de qualquer jeito. Não é correndo de qualquer jeito. Amém? Agora eu te pergunto, o prêmio está na largada ou está na chegada? Quantos entendem que a corrida tem pelo menos 3 estágios? A largada, o desenvolvimento e a chegada. Amém? É assim que é a nossa jornada com Deus. Existe um momento onde você nasce de novo, existe o seu desenvolvimento e existe a forma como você vai chegar nessa sua caminhada. Porque Paulo nos compara como atleta, que temos uma corrida. Hebreus 12 diz que é para a gente correr a nossa carreira olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o caminho, então está falando de caminhar, de jornada. Então existe uma trajetória, um percurso. E todo percurso tem início, meio e fim. Amém? Fala comigo, início, meio e fim. Você não precisa abrir lá, Jeremias 29:11, que é um texto bem famoso. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Está escrito assim, para dar o fim que você deseja. Não está escrito para dar o fim que Deus deseja, leia lá. Está escrito para dar o fim que você deseja. Mas para dar o fim que você deseja, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aquela palavra pensamentos no original significa planos, propósitos. Então, o fim que Deus quer dar é o fim que você deseja, porque Ele não realiza desejo de corações.
Mas o caminho que você vai chegar lá não é você que estabelece, não. É Ele que vai estabelecer o caminho, a jornada, por onde você vai. Então Deus quer sim realizar o desejo do nosso coração. Deus quer sim dar o fim que a gente deseja, mas não é pelo caminho que a gente escolhe. O caminho é Ele que escolhe. E todo caminho tem início, meio e fim. Amém? Vamos lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Vamos ver aqui no versículo 15. Apocalipse capítulo 11, no versículo 15. Só para te lembrar, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Só para você entender, isso aqui está encerrando a história da Bíblia. Está encerrando a história da Bíblia. E Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A Revista e Corrigida traduziu: os reinos do mundo. Os reinos do mundo se tornaram do seu Senhor e do seu Cristo. Amém? Agora se tornou. Quando? Lá no finalzinho da história. A gente não está em Gênesis, a gente está em Apocalipse. Até chegar esse momento em Apocalipse, desde Gênesis está acontecendo um monte de coisa. Lá no finalzinho da história, é que finalmente os reinos deste mundo vão vir para a mão de Jesus. Lá no final. Amém? Mas vamos ver como é que Jesus começou nessa caminhada. Vamos lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vamos ver aqui no versículo 1. Hebreus capítulo 10, no versículo 1. Hebreus capítulo 10, no versículo 1. Hebreus diz assim, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, isso aqui é Jesus dizendo quando ele entrou no mundo: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então deixa eu te resumir o que Hebreus está falando. Hebreus está falando sobre os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento. É por isso que você vê lá, matando um monte de bicho, pombo, cordeiro, animal, ovelha, um monte de sacrifício. O que Hebreus está dizendo é que é impossível que esse tipo de sacrifício removesse pecado. O que esse sacrifício fazia? Cobrir o pecado do homem. E é por isso que quando Jesus, ao entrar no mundo, ao começar a sua jornada, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. É por isso, o que Jesus está falando é que Deus não queria que Jesus sacrificasse. Pelo contrário, Deus preparou um corpo para Jesus entrar nesse corpo, porque Jesus é o sacrifício que vai liquidar de vez com o pecado do homem. Aqui foi quando Jesus começou a jornada dele. Quando é que Jesus começa a jornada dele? Quando o Verbo se faz carne e vem habitar conosco. Amém? Qual é o final da jornada de Jesus? Finalmente, os reinos deste mundo vieram para a mão dele. Amém? Então, tem o início da jornada, que é quando ele encarna, e tem o final da jornada, que é quando os reinos deste mundo vêm para a mão dele. Amém? Bora ver o que aconteceu no meio da jornada. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Vamos ver aqui no versículo 8. Mateus capítulo 4, no versículo 8. Mateus capítulo 4, no versículo 8. Isso aqui é a tentação de Jesus no deserto. Diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso que Satanás está propondo para Jesus, vai acontecer lá no finalzinho da história. Os reinos deste mundo vieram para a mão de Jesus. Amém? Deus sempre quis que isso acontecesse. Deus sempre quis que os reinos deste mundo viessem para a mão de Jesus. E Satanás está oferecendo o mesmo fim que Deus quer, sem passar pelo caminho todo. Porque o caminho de Deus para Jesus é assim, ó, você vai ter que encarnar, corpo me formaste, vem, encarna, vai na cruz e morre. Assim, os reinos deste mundo vão parar na sua mão. E Satanás faz uma proposta, não precisa morrer não. Se dobra bem aqui e me adora, e eu te dou. Você sabe o que é isso? É um atalho. E muitas vezes é no atalho que as pessoas estão se perdendo. E você tem que entender que Deus não trabalha com atalho. Jesus é o caminho. Todo atalho que está prometendo o mesmo fim que Deus prometeu, sem exigir o percurso que Deus quer, isso é furada, meu amigo. E tem muita gente que se deslumbra e ela pensa que ela encontrou uma oportunidade de se beneficiar do que Deus prometeu sem pagar o preço que Deus está exigindo. Isso é a maior furada que existe. E você tem que saber, assim como Satanás ofereceu um atalho para Jesus, ele vai oferecer para você, cara. Amém? Está tudo certo? Amém. Aleluia. Falei, graças a Deus que eu vim hoje, falei. Em Salmos capítulo 84, você pode ir comigo lá? Salmos, capítulo 84. Vamos ver aqui no versículo 11. Salmos, capítulo 84, no versículo 11. Salmos, capítulo 84, no versículo 11, diz assim: porque o Senhor, Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu vou ler essa parte na NVI, diz assim: não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha o que a Bíblia está falando. Deus não nega nenhum bem material, coisas materiais. Não sonega nenhum bem aos que andam com integridade. Amém? Então, a proposta de Deus é assim, ó. Seja íntegro. Alinhe a sua vida com a minha palavra e eu te dou. Amém? E a do diabo? Não precisa disso tudo não. Começa a usufruir logo agora. Tem um jeitinho. Com Deus, irmão, sempre é assim, ó. Primeiro tu paga o preço. Primeiro tu alinha. Primeiro tu ajusta. Primeiro tu corrige. Depois é que tu vai começar a usufruir do que Deus promete. Se você está usufruindo sem fazer os ajustes que Deus está requerendo, irmãos, provavelmente isso não está vindo de Deus. Isso está vindo através de um atalho e você não está percebendo. Porque com Deus sempre é você fazendo a sua parte primeiro. Sempre você pagando o preço, sempre você alinhando. Primeiro você anda no Espírito, primeiro você mortifica a sua carne, primeiro você renova a sua mente, primeiro você confessa a palavra. Depois, meu amigo, depois é que vai começar a vir os benefícios. Agora as pessoas querem os benefícios sem fazer as coisas que Deus quer antes. Não funciona assim, não funciona assim. Sabe, existem sim coisas que Deus faz de forma instantânea. Como curas, milagres, existem muitas coisas. Mas eu vou te falar, mais de 90% das coisas que Deus vai fazer na sua vida não é assim. É por processo. O salmista diz: enviou-lhe a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal. O que Deus vai fazer na vida de uma pessoa que está enferma e que está precisando de livramento? Ele vai enviar a palavra, para que a pessoa conheça a palavra, ajuste a vida com a palavra, pratique a palavra e usufrua do benefício que a palavra promete. Amém? Fala comigo. Com Deus, primeiro eu pago, depois eu usufruo. Amém? Aleluia. Vamos comigo lá em Lucas capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ver aqui no versículo 27. Lucas, capítulo 14, no versículo 27. Lucas, capítulo 14, no versículo 27, diz assim: e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. Jesus está falando sobre ser discípulo dele, sobre discipulado. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesa? Fala comigo, calcular despesa. E verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para o combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? Fala comigo, calcular. Se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando sobre seguir ele, se tornar um discípulo dele. E os dois exemplos, duas analogias que ele fez para se tornar um discípulo, ele está falando sobre sentar e calcular. Por que calcular? Porque tem um custo, meu amigo. Tem um custo. Tem um custo que você vai ter que pagar. Com Deus, primeiro você vai ter que pagar, irmão. Depois é que você vai usufruir. Pagar em renúncia, pagar em dizer não, pagar em querer fazer uma coisa, mas a Bíblia manda tu fazer outra, aí tu, rapaz, vou passar vontade para fazer o que a Bíblia diz. Primeiro tem que ter um custo. Então você paga esse custo, alinha a sua vida, pratica a palavra, depois é que os benefícios da palavra começam a vir. Eles vêm, se você se manter fazendo a sua parte, os benefícios vão chegar. Amém? Só que talvez não chegue da noite para o dia. Talvez não chegue de uma semana para outra. Talvez não chegue nem do mês para o outro. Talvez não chegue nem do ano para o outro. E é assim que as pessoas não aguentam. E o diabo começa a dar pressão. Deixa de ser besta, rapaz. Olha o cara do lado ali, ó. É só uma notinha falsa. Deixa de ser besta, tá bestada. Agora tu é o santão, tu é o santão. Agora tu é o santão. E o diabo pressão, e pressão, e pressão. E o caba não aguenta, o caba não aguenta. É mesmo, é mesmo. Sem perceber, ele sai do caminho de Deus e pega um atalho que o diabo oferece. E fica se iludindo. Deus está me abençoando. Tem certeza? Será? Se é Deus mesmo que está abençoando? Irmãos, é muito simples de você saber se o que está vindo na sua vida, o que você está usufruindo é de Deus ou não. Você está pagando o custo primeiro? Você está alinhando sua vida primeiro? Isso é consequência das decisões que você está tomando na palavra? Ou isso é um atalho que você pegou e não está percebendo? Amém? É por isso que você não percebe lá, mas Apocalipse 12 e Apocalipse 20 chama Satanás de o sedutor. Ele seduz as pessoas. Não precisa disso tudo. Oh, rapaz, não precisa. Tu não está vendo que aquele cara ali, ele é pastor, ele bebe. Não precisa. Oh, rapaz, uma besteirinha, só um copinho. Deus entende. E ele começa a querer oferecer atalhos. Muitas vezes a gente, quando conhece a palavra, a gente toma uma decisão. Não, eu vou mesmo, vou. Não, agora eu vou. E aí a gente começa a pagar o preço, e aí lá vem e rapaz, e o preço vai aumentando, e o preço vai aumentando, e o custo vai aumentando, e meu Deus, cadê a colheita? Cadê? E nada, e só pressão, só pressão, só pressão. É por isso que tem muita gente que diz: não, mas depois que eu virei crente, parece que é só pressão, só pressão, só pressão, porque agora você conhece a palavra, meu amigo. Você vai ter que alinhar a sua vida com a palavra. Você vai ter que mexer com áreas que você não queria mexer, que você nem sabia que estava errado, mas veio a luz da palavra e iluminou. Pum, tu está errado. Agora tu vai ter que mexer com essas áreas, cara. E se você mexer com essas áreas, deixar essas áreas alinhadas com a palavra, o que a palavra promete vai chegar, cara. Diga para o teu vizinho aí, deixa ele ser agoniado. Fala para ele, vai chegar. Fala para ele, faz a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Aleluia. Vamos lá em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21. Vamos ver aqui no versículo 5. Provérbios, capítulo 21, no versículo 5. Provérbios, capítulo 21, no versículo 5. Diz assim, Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Eu vou ler para você na NVT. Diz assim: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Está aqui Provérbios fazendo alerta contra duas coisas. Fala comigo. Pressa
e atalho. Está aqui o final, muito claro do que vai acontecer se você ceder à pressa e pegar um atalho. O final é certo, a Bíblia já está alertando. E o diabo sempre vai tentar. Não, rapaz, está todo mundo conseguindo e tu está para trás. Está todo mundo avançando e tu não. Sempre ele quer dizer que está todo mundo indo e tu não. Está dando certo para todo mundo e tu não. Ou tu é o único coitado do planeta Terra, só contigo que não está acontecendo. Ele quer fazer você pensar e acreditar que não está valendo a pena você alinhar a sua vida com a palavra. Ele quer fazer você entender, pensar que está todo mundo indo para cima e você está indo para baixo. Sabe, irmãos, mas muitas vezes essa aqui vai ser a sensação. Por isso que no Evangelho de Lucas, quando Jesus faz uma analogia, ele diz assim, ó: todo aquele que ouve minhas palavras e a pratica, é como um homem que cavou profunda vala. Fala comigo, cavar profundo. Eu te pergunto, quem cava, está indo para cima ou para baixo? Quem é que quer ir para baixo aqui, rapaz? Eu acho interessante porque Jesus não disse, aquele que ouve minhas palavras e pratica é como um homem que sobe no foguete e decola. Não, ele não disse isso. Ele disse que está cavando e é profundo, cavando profundo. E por que, Senhor, que eu vou para baixo profundo? E a parábola continua. Porque quando as chuvas vierem e os rios transbordarem e derem com ímpeto naquela casa, ela não vai ser abalada. Essa que é a sensação. Está todo mundo indo para cima e tu para baixo. Está todo mundo ganhando tempo e tu está perdendo tempo. Está todo mundo tendo retorno e tu nada. Por um tempo tu está cavando. Mas quando as chuvas vierem e os rios transbordarem, e você vê que a sua casa ficou firme e as outras não, você vai dar graças a Deus porque você cavou profunda a vala. Irmãos, Deus não tem esse negócio de fogo de artifício, não. De acende, explode e apaga. Não, não tem. Com Deus como é? De fé em fé, de glória em glória. Vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Se perseverar, vai chegar a ser dia perfeito. Mas não é da noite para o dia, é mais e mais. E 2025, e 26, e 30, e 50, é mais e mais. Amém? Aleluia. Vamos lá em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Vamos ver aqui no versículo 1. Salmos capítulo 1. No versículo 1. Salmos 1:1. Diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pronto, agora ele vai falar sobre o homem que tem prazer na palavra de Deus e medita na palavra de dia e de noite. Ele, o que medita de dia e noite, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Revista e Corrigida traduziu, prosperará, porque é isso que é prosperidade, ser bem sucedido, bem-aventurado, dá tudo certo. Então esse homem que medita na palavra dia e noite é como uma árvore que foi plantada, não se plantou, ela foi plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A NVI traduziu no tempo certo. Fala comigo, no tempo certo. A árvore, ela foi planejada por Deus para dar fruto. No tempo certo, cara. Existe um tempo certo de frutificar. Foi projetada por Deus que por um tempo ela não vai dar fruto. Isso já é esperado. Plantar uma semente hoje e esperar que amanhã já vai ter fruto, está errado, cara. Isso é uma anomalia. O que Deus planejou, ela vai ser plantada, ela vai crescer, vai se fortificar e vai chegar o tempo certo que ela vai dar fruto. Amém? Aleluia. Sabe, às vezes eu ouço pessoas falando sobre a vida hoje que o pastor Cícero está. Ele hoje mora numa casa muito boa,
tem 2 carros, ele tem um carro, a irmã Lúcia tem outro carro. Vai para as conferências nos Estados Unidos, Kenneth Copeland, Rema. Faz conferência profética na Europa, Portugal. Essa é a fase que eles estão hoje. Mas você já ouviu falar da fase quando eles chegaram aqui? Que moravam no fundo da igreja? Que quando chovia a água transbordava e quando transbordava saía barata e rato de tudo quanto é canto? Você sabe qual é um dos maiores enganos que a gente tem? É querer forçar uma estação que a gente não está. É querer apressar uma estação que não chegou o tempo. Tem o tempo certo. E você sabe, muitas vezes nós precisamos não apenas discernir que estação a gente está, mas aceitar. Aceitar. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas quando o pastor Cícero entrou para o ministério, para servir o Ministério Verbo da Vida, ele era um alto executivo do Carrefour. E Deus falou com ele para ele abandonar tudo e vir servir na igreja, e ele ganhava uma oferta de R$500. Ele disse que R$500 era só o colégio da filha. Acabou, meu amigo. Tinha que crer para tudo. E logo quando ele entrou no ministério, da época do Carrefour, ele tinha um Golf, um carro importado, alemão. Eu acho interessante porque ele não tentou manter aquele padrão de vida que ele tinha a ferro e fogo. Não, a gente é da fé, a ferro e fogo, a gente vai manter esse padrão de vida. Não, não tentaram fazer isso. E entenderam a estação que estavam e se desfizeram de coisas. E entenderam a estação que estavam. Não ficaram forçando, não, em nome da fé, a gente vai ter que manter esse carro importado, que eu não sei nem como é que eu vou pagar IPVA e combustível. Não, entenderam a estação que estava. Irmãos, no devido tempo, no tempo certo, vai dar o fruto. Querer forçar um fruto numa estação que não está certa, não vai ser bênção, cara. Vai ser um peso e um jugo que tu não vai conseguir aguentar. Não vai conseguir aguentar. Tem gente que está fazendo coisas que está dizendo que é pela fé, e não é pela fé, não. É presunção, tolice, às vezes até burrice. Você entende? Sabe, eu me lembro de um testemunho de uma vez de uma pessoa, ela não tinha carro, ela não tinha moto, ela não tinha bicicleta, ela não tinha nem dinheiro de passagem de ônibus. E estava crendo para uma Ferrari. Tu é louco, cara? Porque tu não crê primeiro para o vale transporte, rapaz? Não é de fé em fé. Tu não consegue crer para um vale transporte. Não, mas eu estou crendo para a Ferrari. Irmão, crê primeiro para o vale transporte, cara. Depois tu crê para uma moto, rapaz. Depois tu crê para um carro. É de fé em fé. Tu tem a vida toda para crer, cara. Tu não vai morrer agora não, rapaz. Mas o povo é numa agonia louca, é uma agonia louca. Não, porque fulano está lá e eu estou aqui. Mas tu está na estação de fulano, rapaz. Não, fulano tem, eu não tenho. Mas tu está na estação de ter o que fulano não tem. Irmão, tu não vive segundo a fé de fulano, tu vive segundo a tua fé, cara. As pessoas estão querendo se comparar com outras. Irmão, prosperidade, você não se compara com outro não, cara. Prosperidade, você tem que se comparar com você mesmo. Como você está hoje em relação a 5 anos atrás? Eu estou melhor, está melhorando? É assim que você compara se está prosperando. Não é com os outros não, é com você mesmo. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, ele conta várias vezes que ele ficou, depois que ele se desfez daqueles bens, ficou sem carro, ficou 7 anos sem carro e sem dinheiro. Cara, 7 anos, meu amigo, parece o sonho de Faraó, José interpretando. 7 anos de vaca magra. 7 anos, pai. Irmão, ó, não responde para mim não, responde só para você. A gente ia perseverar no caminho, a gente ia aceitar um atalho. Porque 7 anos são 7 dias não, cara. 7 anos. É muito tempo, cara. E teve muita proposta para ele sair do caminho. Muito atalho apareceu. Toda vez que você está focado em perseverar no caminho que Deus propôs, as propostas vão chegar. Irmãos, as propostas dos atalhos não chegam quando você está colhendo. Chega quando você está fazendo e não está vendo o resultado. Chega quando você está confessando e não vê aquilo que crê.
chega quando você está se consagrando e não vê o resultado, chega quando você está vindo para os cursos e não está vendo o resultado, chega quando você está dizimando e ofertando e não está vendo aquilo que a Bíblia fala. É nesse momento que a proposta do atalho chega. Não é quando você está colhendo não, cara. Amém? Eclesiastes capítulo 3, vá comigo lá. Eclesiastes capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu tem um tempo para se cumprir. Bora se lembrar rapidinho de José do Egito. No sonho que Deus deu, ele já entendeu o propósito. Qual era o propósito? Ele ia governar sobre Israel, sobre os seus irmãos, sobre aquele povo. Ele entendeu o propósito. Amém? Por um mover de Deus, ele dorme na prisão, no outro dia ele vai para o palácio, sentar no trono. Por um mover de Deus. Amém? E no trono, depois que ele está no trono, ele começa a comer o melhor dessa terra. Amém? Agora imagina José na prisão. José na prisão, querer forçar, comer o melhor da terra na prisão, não é fé, cara. É burrice. É querer manter algo que não está no tempo. Vai chegar o tempo, mas não é o tempo. Não, em nome da fé eu tenho que ter isso. Está no tempo de você ter isso? Eu acho interessante porque quando o faraó contou o sonho e José interpretou, José disse: vão vir 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez. Você se lembra disso? Eu acho interessante que José não disse: mas faraó, é assim, ó, como a gente é da fé, quando chegar os 7 anos de fartura, torra tudo, doido, porque a gente é da fé, e se precisar a gente crê que a gente está aqui. Ele não disse isso. Ele disse: na fartura, você guarda 20%. E porque ele administrou com sabedoria, debaixo da direção de Deus, quando chegou a escassez, José tinha dinheiro, e a Bíblia diz que ele comprou o Egito inteiro para faraó. Tem coisa que a gente está pensando que é fé, e não é fé não. É presunção da nossa parte, é tolice. Amém? Aleluia. E aí no versículo 2 de Eclesiastes 3 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Amém? Você entende que quando é tempo de plantar não é tempo de colher? Ok, eu sei que falei muito difícil, eu vou falar de novo em português. Você entende que quando é tempo de plantar não é tempo de colher? Amém? Quando é tempo de plantar, não vai nascer nada, cara. Tu acabou de plantar. Quando é tempo de plantar, não é tempo de colher. Tempo de plantar, irmão, está falando sobre você praticar, sobre você fazer, sobre você sacrificar. E você vai fazer, semear, sacrificar, obedecer, e não vai ver colheita. Por um tempo tu vai fazer as coisas e não vai ver colheita. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo de colher. Tem um tempo, cara. Mas as pessoas são agoniadas. Se ela faz hoje e o resultado não vem amanhã, não funciona, eu vou largar de mão. Mas ainda não chegou o tempo de colher. É tempo de plantar. E eu vou plantar até quando? Até chegar o tempo de colher. Mas até lá você vai ter que plantar. Você vai ter que confessar hoje. Isso não acontecer amanhã. Confessa amanhã. E confessa quinta, confessa sexta. E jejua sábado. E faz tudo que você tem que fazer, rapaz. Amém? Aleluia. Em Provérbios capítulo 28. Vá comigo lá. Provérbios capítulo 28. Vamos ver aqui no versículo 20. Provérbios capítulo 28. No versículo 20. Eu vou ler para você na Nova Almeida atualizada. Diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel será acumulado de bênção. Fala comigo. O fiel será. Fala de novo. O fiel será. Então preste atenção. Eu sou fiel hoje. Amém?
E eu serei no futuro cumulado de bênção. Não está escrito, o homem fiel é cumulado. Não está escrito isso, está escrito que o homem fiel será. Então, por um tempo, ele vai plantar fidelidade, cara. E ele não vai ter colheita, porque não chegou o tempo de colher. Mas vai chegar. E se ele se mantiver fiel, vai chegar o tempo dele colher e ser cumulado de bênção. Mas você tem que entender isso. Por um tempo, irmão, você vai praticar a palavra sem ver resultado, cara. Você vai confessar sem ver. Você vai declarar pela fé sem ver. Você vai interceder por pessoas sem ver. E você vai servir sem ver. E um monte de coisa você vai fazer sem ver nadinha, nadinha. E é nesse tempo que a pessoa está confessando, não está vendo, está semeando, não está colhendo, que o diabo desestimula ela e vem com um atalho. Não precisa disso tudo, rapaz, deixa de ser besta. É assim que as pessoas saem do caminho de Deus e vai para o atalho do diabo. Porque o diabo sempre vai oferecer um benefício sem pagar o preço. E com Deus sempre você paga o preço primeiro. Você senta e faz a conta. Ele disse, senta para calcular, porque tem um custo, cara. Você vai ter que pagar o preço primeiro. Mas uma coisa é certa, irmão. Se você pagar o preço, Deus vai fazer a parte dele, cara. Amém? Aleluia. Presta atenção, vamos pensar aí sobre o tempo que José plantou. José plantou fidelidade a seu pai Jacó. O que ele ganhou? Traído pelos irmãos. Aí José plantou fidelidade a Potifar. O que ele ganhou? Prisão. José plantou fidelidade ao copeiro que estava na prisão com ele. O que ele ganhou? O copeiro se esqueceu dele. Tu está vendo, irmão, como existe sim uma fase onde tu vai estar fazendo o que a Bíblia manda e tu não vai estar tendo o resultado que ela promete? Mas é por um tempo. É só até chegar o tempo de colher. Porque quando chegar o tempo de colher, rapaz, ninguém vai impedir, cara. A colheita que você tem direito. Se você se mantiver semeando, você tem direito à colheita. Vamos lá em Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Vamos ver aqui no versículo 12. Vamos ver José interpretando o sonho do copeiro que estava lá na prisão com ele. Gênesis capítulo 40, no versículo 12, diz assim: Então lhe disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, ainda, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Então José está lá na prisão, o copeiro e o padeiro têm um sonho, José interpreta o sonho dos dois. Na interpretação José já sabe, o padeiro vai morrer e o copeiro vai voltar. O copeiro vai voltar para onde, irmão? O copeiro vai voltar para a posição dele, do lado de Faraó, entregando o copo na mão de Faraó. José sabe que aquele homem, daqui a 3 dias, não vai estar mais na prisão. Daqui a 3 dias, aquele homem está do lado de Faraó. E ele diz, cara, quando tudo te correr bem, bicho, lembra de mim, cara. Pelo amor de Deus. Lembra aqui do teu brother que interpretou o teu sonho, cara. Fala lá de Faraó por mim. Diz para Faraó que eu não fiz nada para estar aqui. Agora, bora imaginar. Se você continuar lendo a história, diz que por 2 anos, o copeiro esqueceu de José. Cara, 2 anos, até doido, meu amigo. 2 anos. Eu não sei nem como é que José não matou esse copeiro depois que ele chegou no trono. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, aí o copeiro se lembra, pá, tem um cara lá na prisão, que ele é bom desse negócio de interpretar sonho aí, ó. José interpreta e Faraó tira José da prisão e bota num trono. Amém? Bora imaginar que aquele copeiro não tivesse esquecido de José. Bora imaginar que na hora que o copeiro sai da prisão, que ele vai para o lado de Faraó e diz, Faraó,
Rapaz, tem um cara lá na prisão que, olha, eu e o pai dele sonhamos, ele interpretou e aconteceu do jeito certinho. Não, olha, o cara é fiel, ele já administrou a prisão prosperou. Olha, ele é benção demais. Me diz aí, aquele copeiro, com todo o poder de convencimento e eloquência que ele tinha, tu acha que ele ia conseguir fazer Faraó tirar José da prisão e botar no trono? Irmão, no máximo que ele ia conseguir é fazer José ir para a cozinha, ajudar lá. Lavar copo ou descascar batata. É isso que o atalho vai fazer com você. Não vai te levar ao destino que Deus tem para você. E não vai dar o resultado que Deus tem para você. Você vai ter que passar pelo processo. Sabe, irmãos, eu vou finalizando com isso. Hebreus 11, você não percebe lá? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza das coisas que se esperam. Amém? Existe uma espera dentro da fé. É essa espera que as pessoas estão querendo pular. E é assim que elas caem no atalho. Eu não estou falando sobre esperar coisas, aspectos da redenção. Aquilo que Jesus já conquistou na cruz, salvação, cura, libertação, preservação, você não tem que esperar nada não. Você tem que tomar posse e se apropriar pela fé. Mas existem coisas na sua vida que sim, você vai ter que esperar. E se você não sabe esperar e o diabo te agonia, você vai cair no atalho. Você sabe o que é Ismael? Ismael é porque Abraão e Sara não souberam esperar. Bora dar um jeito e pegaram um atalho. Nasceu Ismael. Porque Saul não soube esperar Samuel, ele pegou um atalho. Eu mesmo vou sacrificar. Ele perdeu o reinado. Tem coisa, irmão, que Deus quer para a sua vida, que se chegar antes do tempo, não vai ser bênção, cara. Porque nesse tempo, onde você está passando pelo processo, coisas estão acontecendo por dentro de você, rapaz. Deus está trabalhando em coisas por dentro de você. Coisas por dentro de você estão mudando, para quando aquilo que Deus tem para sua mão, você ter maturidade para lidar com aquilo, rapaz. Se você quiser saber o que acontece quando uma pessoa tem acesso ao que Deus quer para ela antes do tempo, é só tu olhar para o filho pródigo. A herança era dele, o direito era dele, tomou posse antes do tempo, torrou tudo, rapaz. Deus não quer isso para você. No processo você vai amadurecendo e você vai ter estrutura para quando chegar aquilo que Deus tem para você, você não vai perder, você vai multiplicar. Amém? Aleluia. Eu vou finalizar com isso. Vá comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 42. Lucas 2, 42. Lucas capítulo 2. No versículo 42. Diz assim. Falando sobre Jesus. Quando ele atingiu a idade de 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino, fala comigo, menino, de 12 anos. O menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O menino, Jesus, tem 12 anos. Alguém aqui tem 12 anos? Não, bom. Tem 12 anos aí? Ninguém? Ó, tem aí, ó. Pode ficar de pé rapidinho aí. Aí, ó. O Jesus ali, ó. Olha para Jesus ali, ó. Obrigado, Jesus. Pode sentar. Imagina aí um menino desse, debatendo com os doutores da lei. Não, imagina aí um menino daquele, só para dar um exemplo. Imagina aqui, aquele menino, sentado no meio, numa roda de, sei lá, de professores do Rema, cara, para discutir a Bíblia. Está aqui o que está acontecendo. O menino Jesus, de 12 anos, está discutindo o Antigo Testamento com os doutores da lei. Está discutindo a lei com os doutores da lei. E a Bíblia diz que eles estão impressionados com o conhecimento bíblico e a inteligência que Jesus tinha. Irmão, Jesus já tinha conhecimento bíblico suficiente para discutir a lei com os doutores da lei. Amém?
Mas não é interessante que Jesus não disse, eu já conheço a Bíblia, então eu vou logo entrar no ministério. Não, ele não fez isso. Ele esperou até os 30. Porque ele sabia que não era tempo ainda de entrar. Irmãos, eu vou resumir isso para a gente finalizar. Jesus, com 12 anos, tem conhecimento bíblico suficiente para debater com os doutores da lei. E ele soube esperar o tempo chegar dos 30 anos para ele entrar no ministério. Isso precisa ensinar alguma coisa para a gente. Não adianta a gente querer forçar a porta não, cara. Porque quando chegar o tempo certo, é Deus que vai abrir a porta. Você não precisa estar murrando, dando murro em porta, chute em porta. Ei, fala com o cara lá. Não precisa, amigo. Tu não precisa falar com o copeiro para o copeiro falar com o faraó. Deus vai falar com o faraó. Não precisa. Sabe, eu me lembro que quando eu me converti, eu queria saber da Bíblia. Queria saber mesmo, perguntava mesmo. Mas nunca quis pregar. Eu queria saber para mim. Mas um dia, num culto, Deus me disse, você um dia vai começar a pregar a palavra. Você fechou pregar? Aí eu estava fazendo rema, um dia na sala de aula do rema, Deus falou comigo, um dia você vai começar a ensinar nessa escola. Eu nem queria ensinar, nem queria pregar, eu queria saber para mim. Mas Deus disse que um dia você vai pregar, e um dia você vai ensinar no rema. Eu nunca cheguei para o pastor Cícero e disse, pastor, Deus falou comigo que eu vou pregar. Se eu precisar de um pregador, eu estou por aqui. Nunca fiz isso, nunca. Eu sempre soube. Então, quando chegar o tempo certo, Deus vai falar com ele, ele vai falar comigo. Eu não vou falar com ninguém não, cara. Nunca cheguei para a irmã Lúcia, que ela era diretora. Ei, irmã Lúcia, se a senhora precisar de um professor aí, por acaso eu estou por aqui. Nunca. Foi a mesma coisa, quando chegou o tempo certo, ela me chamou e disse, eu quero levantar você como professor. Esse que é o problema, cara. A gente fica se insinuando, a gente fica tentando pegar um atalho. Às vezes nem é o diabo que oferece um atalho, é a gente que vai atrás. E é para falar com fulano lá, falar com fulano lá. Eu vi um testemunho de um pregador que ele estava entrando na casa dele. E entrando na casa dele, ele viu na árvore aqueles casulos de borboleta. Sabe, lagarta que entra no casulo para virar borboleta? E quando ele viu, a lagarta tinha acabado de virar casulo. Ele disse, vixe, agora eu vou olhar, presenciar de forma ao vivo como é que é esse processo. E aí ele, toda vez que chegava do trabalho, olhava para o casulo estava do mesmo jeito. E passaram os dias, ele olhava para o casulo do mesmo jeito, passou outro dia, o casulo do mesmo jeito. No entender dele, aquela lagarta estava demorando demais, meu amigo, para sair de lá com borboleta. E ele teve a brilhante ideia de pegar uma tesourinha de unha, com a ponta bem fininha, e deu 2 talhos assim no casulo, para facilitar a saída da borboleta. E aí ele deu 2 talhos no casulo, passou o tempo, a borboleta saiu. E quando a borboleta saiu, ele viu que as asas da borboleta estavam todas liguentas. E a asa dela nem tinha rigidez para voar. O que aconteceu é que a borboleta nem conseguiu voar e morreu. Aí, estudando depois sobre borboleta, ele descobriu que as enzimas que são liberadas para fortalecer as asas da borboleta, são liberadas à medida que a borboleta faz força para romper o casulo. E na tentativa de ajudar a borboleta, ele terminou foi matando ela. Me diz aí se a gente não fica atrás de alguém para cortar o nosso casulo. Tu não precisa de ninguém para cortar teu casulo, cara. Tu precisa ficar lá dentro e esperar o processo. Existe um porquê você está lá dentro. Não queira sair antes, porque você vai ficar prejudicado. Espera o tempo certo, cara. No tempo certo, as suas asas vão estar duras e vai aguentar todos os voos que Deus tem para você. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sabe, eu percebo mesmo no meu coração, às vezes pessoas que estão agoniadas, não aguenta mais esperar. Não aguenta mais esperar. E eu não sei nem te contar quantas vezes eu já vi isso. Pessoas que estavam na vontade de Deus, mas porque no entender dela as coisas estavam demorando muito, ela tomou uma decisão precipitada, pegou um atalho e saiu, cara, da vontade de Deus. Ela estava na vontade de Deus, mas saiu.
Eu percebo nessa noite mesmo que tem gente que o diabo está agoniando. Eu acho interessante porque você depois pode ler lá Lucas 24, 42. Diz que Jesus estava no Getsemane em agonia e diz assim: estando em agonia, Jesus agoniado, aprende com ele. Estando em agonia, orava mais intensamente. É isso que o agoniado faz. O agoniado não toma decisão na doida. O agoniado vai orar para saber o que é para fazer, cara. Porque, irmãos, fé não é tu dar um tiro no escuro e ficar torcendo para acertar alguma coisa, ou tomara que dê certo. Isso não é fé não, rapaz, isso é doidice. O que é fé? Fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Fé espera uma palavra. E com a palavra de Deus você atira. Você atira na palavra que Deus deu. Tu não atira no escuro, rapaz, tentando acertar alguma coisa, porque fé não é tentativa, rapaz. Fé é certeza. Se você não tem certeza nessa decisão que você tem que tomar, não toma, cara. Que isso não é fé, não. Vou tomar a decisão pela fé. Isso não é fé, isso é loucura. Fé está em cima de uma palavra. Se você não tem a palavra, você ora até ouvir o que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Aleluia. Pai, eu te dou graça, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos deixou a tua paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo não pode nos dar, o Senhor nos deu, Pai. Eu te dou graças por cada um de nós aprendendo a nos manter nesse lugar de paz. Onde as pressões, as tentações, os atalhos não irão nos seduzir. Não irão nos remover do lugar onde o Senhor nos plantou. Eu te louvo, Pai, porque nós não nos plantamos, nós fomos plantados pelo Senhor. E existe um tempo certo para a gente dar fruto. Obrigado por sabedoria neste tempo. Obrigado por maturidade sendo desenvolvida nesse tempo. Obrigado por esse tempo sendo aproveitado para criarmos raízes mais profundas. Raízes que vão se estender até junto à corrente de águas. Porque o tempo do fruto vai chegar. O tempo do fruto vai chegar. O tempo do resultado vai chegar. O tempo do acúmulo de bênçãos vai chegar. Eu te louvo porque Satanás não vai nos remover do lugar que o Senhor nos plantou. Obrigado, Pai, porque existe uma estação de frutos se aproximando. É essa estação que estamos vendo pela fé. E pela fé nos mantemos plantados onde o Senhor nos quer, Pai. Obrigado, Pai, porque podemos confessar sem ver, podemos declarar sem ver, podemos crer sem tocar, porque nós sabemos qual é o final. Tudo que a gente fizer vai dar certo. Eu te louvo, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Toda mente perturbada por espíritos enganadores, eu declaro que agora é cancelada. A paz que excede todo entendimento, guardando mentes e corações. Eu declaro, Pai, que não haverá choro e luto na nossa casa. Não haverá pranto na nossa casa. Mas haverá gozo por permanecermos fiéis. Eu te louvo, Pai. Obrigado, Pai. Não somos guiados por pressão. Não somos guiados por circunstâncias. Não somos guiados por necessidades. Somos guiados pela palavra. A palavra diz o que nós vamos fazer. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Oh, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Sabe, semana passada, não, essa semana, chegou um aluno de manhã, irmão Gilberto, e ele é um senhor já de idade. Ele chegou e disse: professor, eu tenho um presente aqui para o senhor. E quando ele me entregou, era um saco cheio de limão. Eu até uns 2 ou 3 quilos. Ele disse: professor, é tanto limão no meu limoeiro de casa, é tanto limão, que eu já dei limão para o senhor. Já deu um monte de gente aí para gente da secretária. Ele deu o saco para a gente da secretária. Eu sei que ele deu um banho de saco de limão. Disse: que rapaz, que limoeiro é esse aí, pai, que dá esse banho de saco de limão? Ele disse: eu estou dando, senão eu vou estragar. Porque chegou o tempo do fruto. Eu acho interessante porque enquanto não chegou o tempo do fruto, o limoeiro não fica agoniado. Eu não estou dando limão, mas eu não estou dando limão. Não, eu vou sair daqui, eu vou me plantar em outro lugar, porque eu não estou dando limão. Não, ele sabe, não está no tempo. Ele só tem que se manter plantado onde ele foi plantado e com as raízes nas águas. Se mantiver, vai chegar o tempo, vai chegar.
Deixa de ser agoniado, rapaz. Vai chegar, cara. Vai chegar, vai chegar. E quando chegar vai ser assim. Vai ser para você e para quem está perto de você, irmãos. Foi assim que foi para Pedro. Quando veio a pesca maravilhosa, foi tanto que ele teve que chamar pessoas para compartilhar. É disso que o diabo quer te tirar, cara. É desse tempo, dessa estação que o diabo quer te distrair. Não, Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para você permanecer plantado. Porque o tempo do fruto vai chegar, cara. Vai chegar, vai chegar. Aleluia.